aí, galerinha do YouTube? Aqui quem tá falando é o Lucas. E hoje eu estou com vlog na rua. Ó, galera, eu tô aqui na rua da minha casa. Olha, na rua da minha casa. Galera, aqui tem uma escola mó legal, que eu não estudo nela, é uma praia. Aqui meu trabalho. Ó, isso aqui vai atrás das paredes. De lá as paredes, né, galera? Galera, hoje eu vou lá pra casa do meu pai, vou gravar uma de superheróis no celular. Entendeu, galera? Então, galera, tô esperando meu pai me buscar na rua. Então, só isso, galera. Então, só vim avisar a vocês que eu vou gravar hoje vídeos especiais no YouTube. Vou gravar mais vlog, espero que tava com o caminhão aqui, galera. Só foi isso, galera.